Igreja é realmente necessário? Muitos levam a vida individual enquanto outros sentem a necessidade de estar no coletivo, inserido e incluído no meio público cristão, trocando experiências e exercendo a fé em conjunto. Por outro lado, uns, pela salvação ser individual, cogitam ter uma vida solitária e ter relação apenas com o Criador em sua devida casa. Isso passa a ser mais aproveitador para algumas pessoas. Alguns acreditam que é impossível viver sem estar em contato com a igreja, que é mencionado por muitos como o corpo de Cristo. Isso devido à falta de dedicação que você terá e também pelo esfriamento espiritual. Não só isso, como a falta de direcionamento bíblico e espiritual pelos líderes cristãos de tal denominação. Já outros é mais fácil viver sozinho para controlar o que vai ser recebido, não concordando com o modo que tal denominação se comporta, ou evitar frustrações no sentido de escândalo por parte de algum cristão que está inserido nesse meio. Afinal, de que forma devo processar isso em minha vida? Te mostro em 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 a 27. Ele vai falar a respeito do corpo. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixe de ser parte do corpo? E se a orelha diz não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixa de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honras e cuidados às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Observamos nessa mensagem que os membros do corpo é cada pessoa, e elas se unem com o propósito de servir a Deus. E sem a cooperação mútua entre esses membros, é bem mais difícil se manter em pé, e o corpo acaba padecendo. Não o suficiente, no mesmo contexto de Coríntios, ele fala dos dons espirituais de cura, liderança e profecia. Entenda que cada pessoa ficará responsável por um dom, e essa união que mantém o corpo de Cristo. E tem algo a mais que posso acrescentar. Como cristão ficará sem cear? Temos que lembrar que o cristianismo, na verdade, vem do judaísmo. Jesus era judeu e isso indica o quanto de costumes judaicos a tradição cristã carrega. Temos o exemplo da Páscoa, que no Antigo Testamento foi comemorado com a libertação do povo do Egito. Já no Novo Testamento, a última Páscoa foi celebrada em forma de agradecimento pela morte de Jesus, que representa a salvação. Veja Jesus dizendo em Mateus 26, 26, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Depois tomou o cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo, cada um beba dele, porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Como sozinho irei cear então? No contexto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 20 ao 21, quando a ceia era realizada, todos se reuniam, que era necessário a presença de todos. Isso nos indica que existem muitos fatores que implicam com a vida solitária cristã. A necessidade da ceia é uma delas. Existem outros fatores como orar uns pelos outros. A vida cristã é uma batalha diária e precisamos de ajuda espiritual dos mais próximos. O objetivo do vídeo não é te pressionar para ir correndo para uma igreja, mas que ainda se adaptando a essa informação, você se posicione e veja como futuramente poderá exercer essas práticas em sua vida. Se você tem o desejo de continuar a jornada cristã, acompanhe o canal.